Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, no nosso Café com Palavra, que hoje tá uma palavra incrível, vai encher você aí de esperança. A palavra fala primeiro com a gente, né, que tá pregando a palavra, e se você abrir seu coração, ela vai falar com você da mesma forma que falou comigo. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução. Nós vamos falar sobre a glória da segunda casa, esse versículo que tanto a gente ouve. Você acredita que há uma glória das segundas chances? Você acredita que há uma esperança para segundas chances na sua vida? Existe um antes e depois de Cristo, né? Existe um antes e depois de Cristo nas nossas vidas também. Então, fica ligadinho, fica esperto, pega seu cafezinho, sua Bíblia, seu caderno, como eu sempre explico. Lá no grupo do devocional Café com Palavra, você pode entrar pelo link que tem nesse vídeo. Eu passo algumas instruções e algumas pessoas me procuram no privado. E muitas pessoas me perguntam para fazer uma pergunta, se devem anotar o devocional, como deve ser feito. É uma instrução. Você pode fazer a forma que você quiser. Você pode apenas ouvir, você pode guardar, registrar, ouvir de novo. Ou você pode ter um caderno, anotar o livro que foi estudado aquela semana, o versículo, o capítulo, né? O tema-chave, o que Deus falou com você, uma oração, um pedido. Guarda, registra para você ter aí como um caderno de consulta, para você talvez posteriormente usar essa palavra para edificar mais vidas. Amém? Então, abre aí tua Bíblia lá no livro de Ageu, um livro bem pequenininho, 2 capítulos, você pode ler inteiro, um capítulo tem 15 versos, o outro 23. Nós não vamos ler tudo, vamos ler algumas contextualizações. No livro de Ageu, ele fala sobre como Deus falou com o profeta Ageu para que ele falasse com o povo. Ageu, ele nasceu no contexto de cativeiro. E aqui, nesse contexto agora, em que ele escreve esse livro, eles estão em Jerusalém, mas o templo ainda não foi reconstruído. Então, o Senhor vem para Ageu e diz assim, ó, Ageu, capítulo 1, verso 1. No ano seguinte do rei Dário, o 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edifique a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado ao Senhor. Amém? Aqui, o que está acontecendo? As pessoas estavam vivendo conforme elas queriam. Elas tinham reconstruído as suas casas, elas estavam bem nas suas casas,
mas elas estavam preocupadas com trabalhar, com reconstruir as casas, com coisas, com luxo, tudo muito bonito, muito... Sabe quando uma pessoa sai de um cativeiro, sai de uma situação, de uma necessidade, vivendo como escravo, vivendo ali com... E ela quer. Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Assim eles viviam. Como diz Deus, falou aqui, né, na boca do profeta, viviam seus próprios caminhos. Então, elas estavam preocupadas com isso, com viver a vida conforme que elas desejavam, que elas queriam. Havia ali um desejo, né, algo guardado ali de tantos anos ali no cativeiro. Elas nasceram, a maioria dessas aqui nasceram lá no cativeiro. Foram 70 anos. Então, eles nunca tinham vivido em liberdade, a maioria. Então, eles queriam o quê? Viver isso tudo. Eles ansiavam por viver isso tudo, né? Havia essa ânsia, esse desejo. Só que eles não se preocupavam com o quê? Com o templo. Eles não se preocupavam em se reunir para ter ali a comunhão no templo, para viver com os outros, se preocupar com os outros. Era isso que Deus estava falando aqui, né? Vocês só se preocupam com vocês. Vocês só estão preocupados com vocês. Por quê? Porque se reunir no templo significa o quê? Uma comunidade, né? Significa saber o que o outro está precisando ou não. E eles não estavam preocupados com isso. Estavam muito preocupados com sua própria necessidade. Então eles diziam, não, ainda não é tempo. Mas Deus não disse isso. Deus diz, é o tempo. É o tempo de reconstruir o templo. Deus usou o profeta aqui para falar. E é tão incrível, né? Porque Deus pegou o profeta Ageu, que nasceu no exílio. Ele nasceu. Então, isso nos mostra que nem todo mundo que nasce numa situação de escassez, de necessidade, de prisão espiritual, vai ficar esse mendigo espiritual, ou essa pessoa gananciosa, essa pessoa, sabe, que só quer mais, que só pensa em si. Não, o profeta Ageu, ele ouvia Deus e ele se preocupava com o povo, ele se preocupava com fazer para o Senhor, não as suas próprias necessidades. Até porque essa reconstrução fala muito disso. Essa reconstrução de Jerusalém, que Deus usou muitos profetas para dizer que ia sim derrubar os muros, né? Se você conhece um pouco dessa história, você sabe. Mas que depois iria reconstruir. Essa reconstrução, ela não podia ser uma reconstrução apenas natural. Ela tinha que ser uma reconstrução espiritual. Então, sim, o templo era importante demais. Reconstruir esse templo, essa vida espiritual, tá falando disso, de reconstruir uma vida espiritual, uma vida com Deus. Era o tempo. E ali continua, ó. Aí ele tá falando ali, né, que olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Deus não estava permitindo isso, tudo que eles construíam, prosperar. Era um castigo de Deus? Era uma correção de Deus. Então, você viu que ali ele disse, ó, que ninguém... E o que recebe salário num saco furado. Então, eles recebiam, mas não dava para nada, né? Esse povo, ele estava vivendo uma vida
de escassez, eu não estou querendo pregar aqui teologia da prosperidade, entenda. Mas era um povo acostumado com uma escravidão. Então eles eram acostumados com pouco. Eles eram acostumados com trabalhar por comida, trabalhar, né, por um abrigo, por um lugar para morar. E assim acontecia. Que Deus ainda ia trabalhar neles nessa questão. E Deus estava mostrando para eles, ó. Deus usava o profeta Ageu para abrir os olhos dele, ó. O que adianta você ficar correndo atrás de tantas coisas, construindo tantas coisas, sendo que essa prosperidade, ela tá indo, ó, ela se vai. E aí ele continua dizendo ali, né, ó, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Deus dizendo aqui que como eles estavam preocupados apenas com eles, cada um preocupado com a sua própria vida, Deus estava retendo lá no céu. É a Bíblia que está dizendo. Então, nós precisamos dar um voto de confiança para um olhar para a nossa vida com uma análise, uma autoanálise no sentido de: será que eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim? Será que eu estou vivendo coisas que o céu está me enviando? Como está a minha vida espiritual? Será que eu estou só atrás de trabalho, fazer, e às vezes até na obra de Deus, né? Fazendo, mas como está a minha vida espiritual? Como está a minha intimidade com Deus? Aí ele continua, ó, eu fiz vir a seca sobre a terra, é Deus falando, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o orvalho, o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz de Deus, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante de Deus. Então, nós temos que olhar para a nossa vida e ver a bagunça que está, sem medo de olhar e sondar e procurar em nós se há algo que não está agradando a Deus. Muitas vezes quando nós falamos isso, e hoje nós não ouvimos pregar muito sobre isso, né? Mas nós precisamos olhar para nós e ver se há pecado. E hoje em dia está tão difícil falar essa palavra pecado. Só associam pecado apenas promiscuidade, prostituição, adultério. Gente, desobediência é pecado. Tem muitas coisas que é pecado. Não ouvir a palavra de Deus e executar é pecado. Então, nós temos que voltar para essa santidade, para essa busca de santidade, de sondar a nossa vida, falar como Jó, né? Se há algo mal em mim, né? Por acaso eu pequei, por acaso, né, Jó falando, por acaso eu olhei para a mulher do outro, porque ele estava passando uma situação difícil, e aí ele sabia que ele não estava em pecado, mas ele mesmo assim, ele falava com Deus, falava, por acaso eu em pecado para estar vivendo isso? E é esse que a gente tem que ter, não precisamos ter medo diante de Deus.
Como nós temos medo diante de Deus, de pedir para Deus sondar nossa vida, sondar o nosso coração, sondar nossos pensamentos. Sabe, é tanta pregação de vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem no final da sua vida se você seguir o Evangelho. Mas é tanta pregação para te animar, para te... Gente, o profeta que está exortando o povo, primeiro não é a se animar, não. É a sondar mesmo o que eles estão fazendo. É a não repetir o mesmo erro do que tinha repetido, do que tinha acontecido com Jerusalém. Então, nós precisamos voltar para isso com mais leveza, com mais responsabilidade de cuidar da nossa própria vida, de olhar e assumir uma responsabilidade que cura a nossa terra. Até porque a nossa responsabilidade com a nossa própria vida vai gerar consequências para gerações futuras. Quando nós nos preocupamos em buscar a santidade depois que nós viemos para o Senhor, nós estamos pensando na nossa geração futura, nos nossos filhos, nos nossos netos. Quantas vezes eu vejo situações na minha vida, na minha casa, na minha família, e eu vou buscar o Senhor para que Ele alinhe as coisas, e eu choro pensando nos meus netos, porque eu quero deixar para os meus netos uma terra limpa, para que eles possam reconstruir ali um santuário para o Senhor, uma vida em santidade, um casamento abençoado, um casamento em santidade. Eu não vejo as pessoas hoje se preocuparem em limpar a terra, mas só em resolver depois que o problema surge. Resolvem-se de formas erradas. Quantas vezes eu já vi, quando se descobre que um casal está tendo relação sexual fora do casamento, tem que casar. Desde quando o casamento limpa pecado? Desde quando? O que limpa pecado é arrependimento e conversão. Então, não tem mais essa preocupação. Quando você é uma pessoa preocupada com isso, você é vista como careta, antiquada, crentona, não é verdade? Mas, gente, se você quer ser cristão, para de brincar de ser cristão. Vamos ser cristão de verdade. Porque nós estamos vendo aí, tudo que está acontecendo, os escândalos. Você está surpreso? Eu não tô. Porque isso é toda a consequência de se brincar de ser cristão. Isso é consequência de que achar que ser cristão é para uma igreja, colocar uma roupa diferente no dia do culto e depois na segunda-feira usar o que quiser. Mas roupa não diz sobre santidade. Sim, a Bíblia diz, tem que vestir como modéstia. Então, você vem para o culto e ouve uma palavra, você até chora, se emociona, mas o que você vai fazer com isso na segunda-feira? Então, tudo isso é consequência de se brincar de ser crente, de se lotar igrejas que não dão conta nem de cuidar de 100, nem de 30, quanto mais de 300. Não estou dizendo que todas são assim, mas a maioria são assim. Aqui, o profeta Ageu está passando uma exortação de Deus para o povo, para que eles voltem a olhar para eles e começar a reconstruir essa vida espiritual. Parar de se preocupar ali com as coisas, parar de buscar tudo ali. Foi muito claro o recado aqui.
Só que é tão lindo, porque você viu que agora, nesse último versículo que nós lemos, no versículo 12 do capítulo 1, no finalzinho, ele diz: como o Senhor seu Deus o tinha enviado, o temeu o povo diante de Deus. Você precisa olhar para você sem medo de enxergar o seu pecado e de se arrepender. Hoje as pessoas não querem mais sofrimento. Elas não querem, então elas ficam pulando o seu pecado, porque tem que prosperar, porque tem que vencer, porque senão não vou ser vista como filha de Deus, porque eu sou filha do rei, eu sou filha do dono do ouro e da prata. Sim, você é, mas você não herda isso se você não andar em santidade. Você pode conseguir isso com suas próprias mãos, mas não vem me dizer que você está andando no pecado e é Deus que está fazendo na sua vida, porque não é. Então aqueles temeram. Gente, exortação é maravilhoso. Quando eu me converti, eu me lembro que o meu pastor era muito rígido. Eu me converti numa igreja neopentecostal, então não podia isso, não podia isso, não podia... Gente, eu achava aquilo encantador. Para mim, naquele tempo, serviu. E eu nunca precisei ser exortada. Por quê? Porque eu ouvia o que tinha que ser feito e eu achava maravilhoso. E eu falava, meu Deus, nunca ninguém me ensinou isso. Então eu ouvia ensinar os jovens que vinham ali e eu pegava aquilo para mim. Eu ouvia ensinar as pessoas que não estavam conseguindo, que ainda não tinham se convertido, e eu já pegava para mim. E aí quando eu tava no culto assim, e eu via que a palavra começava a ficar mais pesada, e eu ficava, meu Deus, ai, que maravilhoso, Senhor, fala mesmo, Pai, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que mudar? Gente, é tão sensacional. Talvez porque eu fui uma filha sem um pai, sem um pai biológico. Então, ali pra mim, eu sentia que era um gostinho de ter um pai. Então, eu ouvia o pastor falando, eu recebia aquilo como Deus falando pra mim. O que eu tinha que fazer de certo, pra mim era maravilhoso. E, gente, é maravilhoso você ter alguém dizendo pra você o que você tem que fazer. É muito bom. É muito bom. Não facilita a sua vida? Facilita a sua vida. A não ser que você não queira. Mas, gente, pra mim é uma enorme falta de sabedoria, até de amor próprio, querer fazer o errado para daí aprender. É uma imensa, desculpa a palavra, burrice. Você preferir fazer o errado do que ter o coração aberto para alguém que está te ensinando algo bom. Eu comecei a mergulhar na Bíblia quando eu me converti, e eu olhar, achava encantador, assim, e acho até hoje. Eu falo, nossa, isso aqui não é verdade? Se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui? Uau! Eu sempre fui assim, eu amo a palavra. Ela me exorta o tempo todo ela me exorta. Essa palavra aqui falou muito comigo. Falou comigo, fala com a gente. E nós temos que parar de nos colocar num pedestal, que isso é um narcisismo, de achar que nós somos deuses, de achar que a gente não tem que ser mais exortado, porque a gente tem tantos anos de igreja, porque sou pastor, porque sou pastora, porque sou missionário, porque sou isso, porque sou aquilo. O que é isso? Você já perdeu, ó. Você já perdeu o caminho já faz tempo. Já faz tempo. Gente, porque a Bíblia, ela vai nos exortar, ela vai nos ensinar até o último dia das nossas vidas. E você tem que degustar isso. Uma pessoa que tem sabedoria, conversa com um empresário que já quebrou quantas vezes. E ele vai falar para você, se eu tivesse tido alguém que tivesse me falado como fazer, eu não tinha errado. Eu tive que aprender errando. E agora ele pega e faz o quê? Ensina outras pessoas. Não é isso que acontece no mundo corporativo? Você tem tudo aqui.
Não tô dizendo que é fácil, mas você tem que, no mínimo, desejar, querer ouvir e aprender. No mínimo, se degustar com essa exortação e dizer, poxa, eu fiquei meditando sobre essa palavra. Confesso para vocês, quando eu comecei a ler, falei, nossa, que exortação, né? E aí eu fui deixando Deus trabalhar no meu coração e comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, o que tem que alinhar aqui? Fala pra mim. Às vezes eu até falo assim pra Deus, fala logo e fala claramente, Senhor, porque eu sou um pouco devagar para compreender o que o Senhor tá falando. E aí você começa a abrir seu coração e entender que talvez era uma coisa tão pequenininha, tão fácil, que você tava ali, ó, patinando, porque não parou para refletir se tinha algo para alinhar, porque você tem medo que Deus vai mexer em algo que você não dá conta hoje. Deus não é assim. Eu uso muito a referência de um pai, e é isso. Deus é uma referência de um pai para nós. Deus não é um pai que vai te jogar numa piscina funda que você não sabe nadar, você com 2 aninhos de idade. Não vai. Ele vai entrar com você. Ele vai segurar você. Ele vai te ensinar a nadar. Ele vai com você até onde você não dá conta de ir sozinha. Fica tranquila, fica tranquilo. Tem algo que ele quer mexer hoje naquilo que você dá conta. Talvez você está tão preocupado que ele vai mexer em algo aqui que você ainda não consegue mexer. Você ainda não consegue falar porque tem feridas. Mas às vezes ele tá, ó, ali, ó, indo pelas brechas, né? O médico, quando vai limpar uma ferida que você chegou lá, ele vai com cuidado. Quando precisa, ele dá uma anestesia, ele limpa, ele te avisa, não é verdade? Ele não te avisa, ó, eu vou colocar essa anestesia, vai doer um pouquinho, tá? Mas só um pouquinho, aguenta. Aguenta o que Deus quer fazer agora. Aguenta o que Ele está te pedindo agora. Aguenta. Vai doer só um pouquinho, mas vai sarar. Vai curar. Eu costumo dizer que tem dores que doem muito, como nunca doeu, para nunca mais doer. É assim que Deus faz. Então Deus estava usando ali, né, o profeta Ageu para falar com o povo. E aí ele continua ali que o povo temeu. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus é com você. Vai, faz, começa. Tenha coragem, seja ousada ou ousado, não tenha medo, tenta, ai, mas tentar não é fazer, tenta, ai, mas se acontecer isso e ficar ruim, e se der certo, tenta. E o Senhor levantou, olha que lindo isso aqui, é o que o Senhor vai fazer com você. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram a trabalhar e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ah, que tremendo, né? Que tremendo. O Senhor levantou o espírito deles, deu ânimo,
O Senhor colocou ânimo. Eu sempre digo também para Deus assim, na verdade eu digo para mim, quando eu tô numa situação complicada, e aí às vezes eu não sei se é isso que Deus quer. Às vezes eu não tô com uma convicção de que é isso, porque nós temos vozes externas, nós temos as nossas vozes internas e temos a voz de Satanás. São as vozes que atrapalham a gente ouvir a voz de Deus. Então, ninguém aqui é perfeito, que Deus falou. Eu já ouvi tanta profecia que a pessoa discerniu errado. Eu já errei por ouvir profecia que a pessoa discerniu errado a respeito de minha própria vida, do meu futuro. Então, você precisa sim parar, refletir, orar e discernir as vozes. Às vezes é uma voz que vem como um furacão. Você tem a certeza. Gente, mas às vezes é umas profetadas assim que sangue de Jesus tem poder, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Gente que nem sentou para ouvir a sua história. Então é você que tem que discernir a profecia. Você tem que discernir a profecia. Se ela é para você, se não é para você. Você sabia que existe uma consciência coletiva? Ah, mas Rubi, isso é coisa da psicologia. Mas isso é real. Isso é real. Quantas vezes eu já vi confusão em ambientes que eram situações de uma outra pessoa, não era daquela ali. Toma a decisão errada, vai para o rumo errado. Tem que discernir. Nós não vamos ser melhores ou piores de dizer assim para a pessoa primeiro, amém, se for de Deus vai acontecer. E vai discernir, não vai pegando tudo não. É muito importante você discernir. E aí eu sempre, quando tenho algo que eu ainda estou em dúvida, e se você falar que está em dúvida, mas dúvida não é de Deus, sim, não é de Deus, então não é de Deus isso aqui. Se eu estou sentindo dúvida, e eu tenho uma convicção muito grande que se eu estou sentindo dúvida, ou não é de Deus, ou não é o tempo de Deus, ou não é a forma que Deus quer que eu faça. E essa minha convicção, ela sempre foi muito provada, testada e aprovada, porque quando é de Deus, quando é o tempo de Deus, quando é a forma de Deus, Deus me empurra. E eu oro assim, falo, Deus, se é o Senhor e eu tô com uma lentidão, me empurra, me traz convicção no coração, não emocionalismo de ambientes, de música, do dia que eu tô nervosa, do dia que eu tô até feliz demais, não, com racionalidade, me mostra, Senhor, me gera uma convicção, para que eu dê os meus passos. Gente, isso é maturidade espiritual, isso não é fraqueza. Fraqueza é você sair ouvindo tudo por aí e fazendo. Fraqueza é você receber tudo que os outros falam. Ah, mas é pastora fulano de tal, é pastor fulano... Não, gente, são humanos. Para de endeusar as pessoas. São humanos. Às vezes aquela pessoa tá mais ferida que você, tá com o emocional ali, ó. Às vezes é uma pessoa medrosa. Entende? Às vezes é uma pessoa que passou situações que você não tá sabendo. Às vezes aquele dia ela não tá legal. Tudo isso não são julgamentos, são discernimentos. Então, aqui eu achei incrível.
Porque o Senhor levantou o espírito deles. O Senhor colocou uma convicção neles. O Senhor vai colocar uma convicção em você. O Senhor vai levantar você na sua casa. Vai levantar você em oração. Vai levantar você em expectativa, em acreditar, em confiar. O Senhor vai trazer ânimo para o seu espírito. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer algo pela segunda vez, aí no capítulo 2 começa a dizer a glória do segundo templo. Aleluia. Quando você vai fazer uma coisa pela segunda vez, é mais fácil, mas é mais difícil também. Quando você acertou, é mais fácil. Mas se você se frustrou, é mais difícil. Você tá ali com aquela bagagem da frustração, do que você já viveu. Você tá ali com aquele sentimento de que deu errado. Você tá ali com aquele sentimento de repetições. Você tá acostumada a fazer de uma forma, mesmo que você errou, você não sabe a forma do certo. Aí você tem que buscar Deus para fazer a forma do certo, né? Uma forma que dê certo, que saia da forma que Deus quer que saia. Tem que pedir para Ele. Aqui no segundo capítulo, a glória da segunda casa diz: no 7º mês, no 21º do mês, né? Dia 21/7. Deus tinha falado dia 1/6, depois dia 21/7. Pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora Zorobabel, filho de Satiel, príncipe de Judá, Josué, sumo sacerdote, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Oh, meu Deus! E como a vedes agora? Deus está mudando a visão deles. Ai, que coisa mais linda! Não é este como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, mulher, esforça-te, homem, vai ser diferente. Vai ser diferente. Diz o Senhor: esforça-te, Josué. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, esforça-te, trabalhai, porque eu sou convosco. Vai lá, faz de novo. Faz de novo, Deus está mandando, faz de novo. Aleluias. Segundo a palavra do Senhor, que concertei convosco quando saíste do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós, não temas. Ei, o Senhor tirou lá do Egito, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor deu uma palavra que ia libertar, ia trazer, ia reconstruir. Ele vai fazer de novo. Tenha bom ânimo, tenha coragem, esforça-te. Deus não vai vir fazer por você, Deus não vai vir decidir por você. É você que tem que se esforçar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, repete, ainda uma vez. Daqui a pouco, falta só um pouquinho. E farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado. Gente, desejado aqui tá em letra minúscula. Oh, Senhor maravilhoso. E virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele tá falando da vinda de Jesus. Aqui ele está falando que aquele que vai cobrir todos os nossos pecados iria vir. Olha que promessa mais linda que esse povo ouviu.
Olha que promessa mais linda Deus está falando para você. Talvez Jesus não entrou na sua casa ainda. Talvez não entrou na vida dos seus filhos ainda. Talvez eles não abriram a porta do coração. Mas Deus vai trazer um bom ânimo. Deus vai mexer no espírito deles. É isso que você tem que confiar. Você não pode fazer nada com as suas mãos. Você não pode, mas o Espírito do Senhor pode. Você não pode convencer a ir para a igreja, mas o Espírito do Senhor pode. Você não pode convencer a uma mudança de comportamento, mas o Espírito do Senhor pode. Aleluia, Jesus. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Oh, Senhor Deus. Esse povo estava fazendo com a força do braço deles, na casa deles. E Deus disse: faz para mim. Faz para mim. Faz para mim. Vem para mim. Ouça a minha palavra. Não faz para fora, faz para dentro. Não faz aqui fora, faz aqui dentro. Deixa Deus mexer, deixa Deus trabalhar em você. Quando você está fazendo aqui, é pouca coisa. Mas quando você está fazendo aqui, muda tudo. Muda tudo, porque é uma pessoa de alma construída, uma pessoa de emocional reconstruído, uma pessoa com um espiritual reconstruído. Ela pode muito mais do que aquela que tem habilidades fora. Então, Deus, Ele fala assim, ó, mais um pouco, daqui um pouco. Achei tremendo isso. Daqui a pouco, tá chegando. Aleluia. E Ele diz, minha é a prata, meu o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! A glória da segunda casa será maior que a da primeira, e neste lugar eu trarei paz, diz o Senhor, porque sou dono do ouro e da prata. Que Deus está falando que quando você fez a primeira vez, você até fez com as suas mãos, mas a segunda é com as mãos do Senhor. A segunda é de dentro para fora. A segunda, primeiro, você se entregou ao Senhor, você deixou Ele te construir por dentro, para daí construir por fora. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus aqui fez com que as pessoas olhassem para si, olhassem para o que estava errado, se entregassem para o Senhor. E aí eles se entregaram para o Senhor e fizeram de novo. Fizeram de novo, porque se esforçaram de novo, tentaram de novo, começaram de novo. Se você caiu, levanta e começa de novo. Se você desacreditou, levanta e volta a acreditar. Se você desanimou, levanta, porque o Senhor vai trazer um movimento para o teu espírito. Ele vai animar o seu espírito. Ele vai te convencer. O Espírito do Senhor convence quem Ele quiser. Ele convence. Você só precisa se entregar para o Senhor, se consertar naquilo que Ele pede para você se consertar. E às vezes é só um ajuste de rota. E aí você encontra aquilo que Deus prometeu, a reconstrução, a glória da segunda casa. E tudo aquilo que você precisa está nas mãos do Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tira daqui e coloca aqui. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração,
como um renovo, para começar de novo e para fazer de novo. Naquele lugar que você foi frustrada, naquele lugar que você teve tantas perdas, naquele lugar em que você foi envergonhada, envergonhado, que você teve uma grande derrota, uma grande destruição, aqui como foi destruído o templo e reconstruído de uma forma maravilhosa. Assim o Senhor vai fazer com você. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Que essa palavra, Senhor, seja a semente que eles precisavam, Pai, neste campo, Senhor, para um novo plantio, Pai, para uma nova colheita, Senhor. Ah, Pai querido, que eles entendam, Pai, aquilo que tem que ser tirado, desconstruído, Senhor, para colocar, Senhor, algo novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta mulher que chora por uma vida, que este homem que chora por uma vida, que esta pessoa, Senhor Deus, que está em lágrimas, porque esta semente, esta palavra falou com ela, com ele, Pai, possa receber, Senhor, um ânimo, Senhor, uma coragem, Senhor, uma esperança para fazer de novo, para tentar de novo, para buscar de novo, em nome de Jesus, para se alegrar de novo, para se animar de novo, Pai. Assim eu te peço, Senhor, nesse dia, Pai, que a glória da segunda casa, Senhor Deus, que o Senhor já preparou com a vinda de Jesus, Pai, que o Senhor já construiu, Pai, que cada um de nós possamos ter acesso, Pai, em nome de Jesus. E amém. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, seus negócios. Fica aqui com a gente, envia esse vídeo para alguém. Entra lá no grupo do WhatsApp para você saber quando o vídeo subir aqui no YouTube. E se inscreva no canal, que semana que vem tem mais uma palavra maravilhosa para o seu coração. Beijo, fica com Deus.